Essa é uma foto com o disparador apertado no REC, cuja tradução é gravar. Gravar é? Gravar é trazer o mundo para dentro de nós. Gravar é a gente captar essa alteridade extrema que compõe essa coisa tão complexa que é o mundo, mas é o que nos faz existir, é o que nos compõe. Acredito que gravar seja isso. Luiz, por que tu é professor? Olha, não há um único motivo. Talvez eu já acreditei em algum tempo que pudesse haver. Talvez na minha juventude eu acreditava que ser professor podia ser um meio de talvez criar um mundo ideal, né? Uma forma de ação que eu pudesse transformar tudo em algo melhor. Eu também não deixo de acreditar nisso, mas talvez não tanto com aquele idealismo que hoje eu julgo um pouco ingênuo, né? Teve momentos que eu deixei de ser professor, logo que eu me formei, eu trabalhei 1, 2 anos, depois fui fazer outras coisas, né? Digamos, entrei no mercado, vamos dizer, tipo, vou procurar ganhar dinheiro, vou procurar fazer a minha vida. E, na verdade, eu nunca fui feliz com isso, né? Muito pelo contrário, até o meu fracasso indicava muito claramente que eu não nasci para isso. Ganhar dinheiro não é a minha praia. Meio que voltei a dar aula por uma certa necessidade, né? Mas isso já faz cerca de uns 20 anos, né? Mas quando eu voltei diferente, porque talvez tenha sido isso que tenha me animado nesse retorno, porque eu não voltei o mesmo. Eu voltei um outro, trazendo toda uma bagagem de outras experiências que eu tive na vida. Eu tenho certeza que se eu tivesse só sido professor desde o momento que eu me formei, hoje acho que estaria muito infeliz, né? Eu não me arrependo nem um pouco disso, porque eu acho que a gente ser professor não depende apenas da nossa formação, digamos, acadêmica, mas também das experiências de vida que a gente tem, né? E essas experiências, às vezes, nos exigem que a gente faça outras coisas diferentes de ser professor. A próxima pergunta seria: quando é que tu te sentiu professor? Essa pergunta tá válida, mas eu vou arriscar uma hipótese. Tu teria te sentido professor justamente quando tu não estava sendo? É possível. Me senti professor, vamos dizer, naquele quadro o mais comum de todos, em sala de aula. Já me senti várias vezes professor e, como todos nós, várias vezes a gente se sente um completo inútil, né? Simplesmente decorando e fazendo de conta. Talvez hoje seja a maioria dos momentos, né? Mas há momentos que acontecem coisas em sala de aula que são imprevisíveis e às vezes implanejáveis, né? Em que acontece aquela faísca e nós todos, alunos e professores, se sentem juntos dentro de uma mesma nuvem, né? Dentro de uma mesma sintonia, aonde acontece aquela troca, aonde tu faz o teu papel essencial de trazer o mundo dos mais velhos, de trazer o mundo do conhecimento, da academia para eles, mas não naquele sentido de uma transmissão linear, de cima para baixo, mas onde realmente tu consegue criar e fabricar um mundo a partir dessa matéria, né? Então esses momentos acontecem, mas eu tenho muitas dúvidas que se esses momentos são controláveis, se eles são planejáveis, né? Pelo menos como se idealiza, não quer dizer que a gente não esteja sempre tentando criar determinadas circunstâncias aonde vai facilitar que isso aconteça. Qual é a disciplina que tu escolheu te formar e por que foi essa? História. Em primeiro lugar, eu sempre gostei intuitivamente de história, desde criança. Na verdade, antes de gostar de história, eu me lembro que eu gostava muito de geografia, que eu adorava ler mapa. Eu devia ter uns 5 anos, já conhecia as capitais do Brasil e de grande parte dos países do mundo. Aquele desejo absolutamente infantil e sem razão. Claro que eu acredito que quando a gente enxerga um mapa, a gente está fazendo um tipo de abstração com o espaço, que eu acho que facilmente ele pode se generalizar para uma abstração com o tempo.
Né? Porque se tu consegue entender um mapa e abstrair o espaço, daqui a pouco tu pode abstrair em relação ao tempo e a sua duração, né? Uma duração mais estendida. Talvez eu acho que, nunca tinha pensado, estou pensando nisso agora, que essa relação de gostar da história tem a ver com o mapa e talvez tenha um elemento em comum em relação a isso. E talvez seja uma percepção de que o presente não existe, né, como um instante, mas um presente só existe ele estando ligado a um fluxo de tempo, né? E se ele está ligado a esse fluxo de tempo, a gente tem que tentar entender que fluxo de tempo é esse. O nosso presente agora é sentado no pátio da escola e esse fluxo do tempo está bem ao redor de nós. Como é que está sendo esse dia hoje? Olha, anda difícil da gente estar mergulhado no fluxo de tempo. Tá? Na verdade, eu acho que nós estamos apartados do fluxo de tempo e é isso que, de certa forma, nos enfraquece, nos despotencializa e, de certa forma, nos frustra. E talvez o nosso desejo, estou falando por mim e muitos colegas que a gente conversa, que a gente vive junto, é como nós nos tornarmos senhores do tempo de novo. Então, como está sendo o meu dia tem sido como os últimos dias, um pouco cinza, mas isso não é culpa do dia, não tem sido culpa do dia. Eu acho que, enquanto professores, a gente vive num tempo de muita incerteza, um tempo de muita indefinição. Isso não é só de agora, isso já vem de algum tempo, já percebo isso há algum tempo. E essa indefinição, essa angústia, esse não saber muito bem o que fazer ou como agarrar o tempo novamente, como trazer o tempo às nossas mãos novamente, nos dá essa sensação de cinza. E eu não vou me sentir nem um pouco culpado de dizer que eu não sei muito bem o que fazer nesse momento e que tenho visto os dias cinzas, embora saiba que isso não é culpa dos dias. O que é educação? Olha, eu há um pouco tempo atrás, eu fiquei sabendo, através de uma referência de um outro pensador, de uma ideia que Hannah Arendt desenvolveu em 1957 ou 58 sobre a educação e que, na verdade, me fez apagar basicamente todas as outras ideias que eu tinha, que eram um pouco confusas, mas eu achei que a ideia dela era uma ideia muito clara, muito objetiva, né? Que ela diz que educação tem a ver com um compromisso entre gerações. Um compromisso que aí eu interpreto com o próprio fluxo de tempo, né? Um compromisso onde aquela geração mais velha que tem o mundo às suas mãos deve repassar, deve entregar esse mundo aos mais jovens, para que os mais jovens possam modificá-lo, possam reconfigurá-lo, possam usar esse mundo para si. E talvez a grande crítica que a Hannah Arendt fazia sobre a educação do seu tempo era em relação a uma ideia de um certo abandono da infância, ou seja, as crianças estavam sendo deixadas a partir de suas próprias forças, seus próprios critérios. Abandono esse da infância que se vê claramente mais de quase 60 anos depois, quando nós vemos a falta de referência, a falta de um cuidado em relação à criança, a não preservação da criança em relação a certas coisas, a superexposição, tá? Essas crianças que a gente recebe hoje na escola são superexpostas ao mundo e elas deviam ser mais protegidas, porque o mundo é grande demais para se absorver de um soco só. E a gente vive numa sociedade onde tudo é transparente o tempo inteiro para todos. E isso gera realmente um fenômeno em que a cabeça da criança não consegue dar conta. Não consegue o tempo necessário para estabelecer critérios, para fazer julgamentos. Isso já é difícil para nós que somos adultos. Imagina para crianças.
A escola tem alguma função? Eu já acreditei que a escola tivesse funções sociais pré-determinadas, programadas em relação a programas políticos, a programas de desenvolvimento, a questões de projetos nacionais. Eu não que isso estivesse errado, mas eu acredito que ela tem uma função muito mais geral, muito mais universal do que está atrelada a determinados projetos políticos ligados a determinadas épocas. Então eu penso na escola como uma entidade mais abrangente nesse sentido, ou a função no sentido muito alargado. Tá? E que função seria essa? A escola é o lugar aonde o mundo pode ser apresentado às crianças. E esse mundo, ele precisa, e eu acredito que é o ideal, que ele esteja apartado da família, apartada do mercado de trabalho, apartado de todos os valores que são os valores dominantes, as expectativas dominantes numa sociedade. É o lugar aonde tu deveria parar e te ver de frente, sem pré-julgamento, sem moral, sem finalidades, te deparar com o mundo, sentir o mundo, deixar que o mundo venha a ti, sem as categorias da expectativa que condicionam a tua percepção. Percepções que são as expectativas familiares, percepções que são as necessidades do mercado de trabalho, que já te induz a desenvolver certas habilidades e colocar em segundo plano outras. A infância não pode estar submetida a isso. A infância deveria estar submetida à matéria do mundo e às forças dessa matéria do mundo. Depois disso, cada um vai escolher os seus caminhos, fazer as suas opções. O que te deixa feliz? Quando os olhos de um aluno, de uma criança, brilham dentro daquele contato que a gente tem. E eu sei que a minha felicidade é igual a dele. Quando se aprende, quando um encontro fez a diferença e valeu a pena, tá? Quando uma capacidade nova se gera, porque também quando nós professores também ensinamos e a gente vê essa coisa beleza, também uma capacidade nova se gera em nós. Então não é uma coisa de uma linha só, é duplo. Certamente um professor feliz é porque tem uma criança feliz junto com isso. É curioso porque essa pergunta geralmente para ela dá um giro no assunto. A expectativa sobre essa pergunta é que a gente saia do assunto educação. Sim. Mas tu não é o primeiro a responder sobre felicidade relacionada à educação, o que demonstra, sem a gente perceber, o que é a vida do professor. Né? Não, André, quanto a isso, eu tenho toda a clareza que nesses momentos cinzas que às vezes a gente vê, que a gente está sentindo e tem tantas incertezas em relação ao futuro, eu fico pensando, bom, e se eu deixasse de ser professor? O que seria da minha vida? Que outra coisa eu poderia fazer? Eu poderia fazer outras coisas, mas seria quase como a morte. Qualquer outra coisa que eu viesse a fazer, pensando eu agora, seria como uma morte em vida. Por isso que talvez eu não tenha como desatrelar essa questão. Porque eu já morri em vida. Eu sei como é que é isso. Embora essa ligação que parece que não dá para cortar, tu toca violão, tu tem uma ligação bem forte com as expressões artísticas, como a música, a literatura. Alguma dessas coisas te deixa feliz, de algum modo apartado da escola? Já faz 10 anos que eu trabalho com a música aqui dentro da escola e certamente eu tocava antes instrumentos, conhecia. Então, de 10 anos para cá eu tenho tido a experiência de lidar com as músicas ao mesmo tempo que eu lido com isso enquanto professor com os meus alunos. E curiosamente, no final do ano passado, quando veio essa notícia de que as oficinas terminariam,
eu durante as férias me vi sozinho novamente com os meus instrumentos, com a música só para mim, e eu não consegui tocar como eu tocava antes. Não sei ao certo, mas eu posso dizer que eu não consegui tocar. Só voltei a tocar depois que novamente houve um arranjo dentro da escola e a gente pôde organizar os horários para que se pudesse ainda atender alguns alunos. Isso voltou a fazer sentido. Se a gente fosse ouvir alguma música agora, qual seria? Jesus, seriam tantas coisas. Ouro de Tolo, Raul Seixas. Luiz, um prazer conversar contigo sobre vários assuntos e sentir que a gente não consegue desgrudar do assunto educação e saber que a nossa vida depende disso. Tem alguma mensagem, algum desejo que tu gostaria de dizer para finalizar? Eu tenho desejo, dentro da escola, nós todos que estamos passando por todos esses problemas, essa angústia, essa dificuldade, tem muitas coisas acontecendo em vários níveis que estão justamente afetando a escola, e é impossível reduzir isso a um ou dois fatores. É uma questão que tem as implicações muito locais e tem questões que têm aplicações globais, a nível de planeta, que está acontecendo agora. E eu acredito que um dia possa se sair disso, mas depende muito de nós, dos próprios professores, que ainda, seja como for, ainda são os guardiões de um futuro, de uma esperança para o futuro, mas eu acho que nós ainda não estamos dignos, ou não estamos conscientes, ou ainda não avaliamos o tamanho dessa missão. Eu não quero alongar demais, mas teria uma questão que eu gostaria de colocar muito claramente, que o mundo mudou de 15 anos para cá, 20 anos para cá. Acredito que com o que aconteceu a partir de 2013 no Brasil, 2014, associado com toda a questão das mídias sociais, a generalização desse fenômeno e outras coisas também, há uma mutação muito grande na subjetividade desses alunos, na forma como se opera a cultura. E nós estamos, enquanto professores, defasados. Nós percebemos isso, a gente reconhece isso, mas a gente ainda está na fase de lamentar sobre isso. Tá? Nós ainda não nos apoderamos exatamente da materialidade desse problema para começar a construir as soluções. Nós ainda estamos chocados, nós ainda estamos chorosos, nós ainda lamentamos o tempo antigo, nós ainda estamos presos a certas categorias, certos discursos da educação que são válidos em muitos sentidos, mas que são insuficientes para dar conta de todo esse contexto novo que tem nos atropelado. A gente precisa criar novos conceitos, a gente precisa criar formas diferentes de pensar. Isso absolutamente não significa negar a nossa herança, mas acrescentar essa herança, fazer do pensamento educacional um fluxo. E nós estamos, infelizmente, ainda tratando como se o conhecimento educacional fosse substancial. Continuamos venerando, tá, antigas referências como se aquilo fosse a verdade absoluta. Né? Aquilo que é a nossa referência antiga é a nossa escada, é o nosso suporte, mas não é o nosso fim. E eu acho que na educação nós temos uma obrigação, nós temos uma necessidade que vai acabar se tornando imperativo da gente voltar a pensar. E um testemunho concreto dessa negação foi quando, a partir de 2014, 2015, eu, a coordenadora de primeiro e segundo ciclo da escola, preocupados com essa questão, nós procuramos fazer formações dentro da escola, trazendo discussões diferentes, outros conceitos, procurar enxergar o que está acontecendo com o pensamento, com a sensibilidade contemporânea.
E na verdade nós notamos uma certa recusa das pessoas de pensar, notamos um certo incômodo, tanto é que a gente, enquanto supervisores, a gente escutou muita coisa chata e desagradável, que de certa forma faz a gente perder um pouco da crença, né? Mas isso vai chegar uma hora que vai ser impossível tu virar o rosto, vai ser impossível tu virar a cara, porque o mundo ele não te pergunta, ele vem chegando, né? Ele vem chegando e se impõe. Luiz, muito obrigado pela conversa, parabéns pelo teu trabalho. Ok, André, também te agradeço a oportunidade de desabafar.